Muito bem, estamos aqui iniciando mais uma live da rede do Núcleo de Estudos em História Oral, e hoje a gente tem conosco duas presenças muito bem-vindas, né? A gente tem o Diógenes que é amigo de muitas datas, né, e que começou a participar do Núcleo de Estudos em História Oral muito antes de ser pesquisador, de fato, ali, né, com o professor ou fazendo sua dissertação, enfim, veio se aproximando e trazendo as possibilidades de diálogo com a educação, né, e nos abriu muitas portas, e foi muito importante desde o início a sua participação do Núcleo. E agora orientando oficialmente, né, entrou no Diversitas, né, no doutorado, e está fazendo aí sua tese, sendo orientado pelo professor. Então, agora o nosso diálogo só vai esquentar mais, né, Diógenes? E eu vou pedir para o Diógenes apresentar a colaboradora dele, que ele trouxe para fazer um diálogo hoje conosco aqui. E eu gostaria que ele apresentasse, porque é uma pessoa muito especial para nós, mas principalmente para ele. Eu quero agradecer Suzana, Fabiola, professor José Carlos Sebe, né? E todos do DEL, do Núcleo de Estudos de História Oral, né? Por essa possibilidade. Hoje o nosso tema vai falar sobre a questão da colaboração. E na minha pesquisa, a minha principal colaboradora é minha mãe, que está conosco, né? Melpomene Perides Lawande. E é importante que a gente já comece tratando sobre essa questão da colaboração. A história oral, ela não se faz apenas com o pesquisador, né? Como se o pesquisador fosse o principal ator dessa ação. Sobretudo aqui nós, no Núcleo de Estudos de História Oral, temos a partir das colocações e dos estudos do professor Sebe, temos essa palavrinha que é muito importante para o desenvolvimento da história oral, que, infelizmente, nos últimos 10 anos, digamos assim, essa palavra tem se desgastado muito, né? Então, a gente tem que separar muito essa questão da colaboração na questão do direito, aí sem questões partidárias, políticos partidárias, não é essa a questão, mas agora a questão a colaboração é tida como um dedo duro, uma denúncia, né? E bem antes, há 30 anos, o NEL está completando 30 anos, né? O professor José Carlos Sebe falava da colaboração, do trabalhar juntos, né? Isso é muito importante no papel do que, por exemplo, a minha mãe não é um objeto de pesquisa meu, né? Ela está trabalhando junto. Eu apenas sou o diretor do projeto, mas mesmo o projeto em si é feito em colaboração. E aí, nesse sentido, as lives da semana passada, da Suzana e da Andréia, margearam por essas questões, passaram por essas questões, né? E o fazer de história oral é um fazer muito... é muito empírico também. E você vai aprendendo sempre, né? Eu sou professor da rede pública estadual de ensino, e nela, depois do meu mestrado, que não era sobre história oral, era memória e ensino de história, uma experiência na educação de jovens e adultos, mas eu usei alguma coisa de história oral, mas mais a questão da memória. E nesse mestrado, no mestrado, eu fui convidado para sair da sala de aula e atuar no núcleo de memória da Secretaria, que é um órgão da Secretaria Estadual da Educação. E lá nós temos um programa de memória oral. E lá, se vocês forem ver na ementa que está lá no YouTube, diz que eu trabalho com indicadores de memória. E eu queria deixar aqui o crédito à professora Maria Cristina Bruno, do Museu de Arqueologia e Etnologia, ela que
aborda essa questão de indicadores de memória e indicadores da memória. Quer dizer, são objetos, enfim, uma infinidade de coisas que, na verdade, não são a memória em si, mas que podem dele trazer elementos de memória de acordo com o diálogo que nós, seres humanos, fazemos com essas questões, né? Bom, e agora, por exemplo, só para eu trazer minha mãe para cá, que é a minha primeira colaboradora nesse projeto, eu estou contando, quando a Suzana me convidou, eu fiquei super surpreso, né? Tem tanta gente, enfim, mas do momento que eu fui convidado até agora, eu também fui fazendo um processo de colaboração com minha mãe e com minha família. No caso, é minha mãe, né? Ela vai completar agora, dia 1º de agosto, 92 anos, e aí meus irmãos também estão envolvidos nisso, né? Porque, veja, e aí entra muito do que o Núcleo de Estudos de História Oral aborda, que é a questão de que trabalhar com história oral não é simplesmente nem gravar entrevista e, sobretudo, qual é a ética que nós usamos. E aí entra muito a questão da colaboração. Eu gostaria de dar um exemplo disso bem prático, que eu tinha uma aluna, perdão, eu dei 2 anos só aula em universidade, depois do mestrado. Depois fui mandado embora e nunca fui mais contratado. Bom, mas enfim, foi na Uniban, né? E aí, e tinha uma pessoa no estacionamento, que eu ficava lá no estacionamento conversando com as pessoas, e tinha uma menina lá que a gente sempre falava, e eu não sabia, eu sabia o nome dela, que ela tinha um nome X. E depois eu descobri que o nome dela era um Y. E aí eu falei, o quê? Desde do ensino médio, ensino fundamental, quando eu sou professor, eu valorizo muito os nomes, até para eu memorizar. Então eu falei, vocês têm que gostar do nome, olha, tem uma história. E com isso eu ia memorizando também o nome das pessoas. E aí e eu fiz esse mesmo discurso para ela. Mas o quê? Por que isso? Por que você... Não, o seu nome é maravilhoso. E ela falou assim, olha, não é porque você é professor que você pode falar isso. Você não sabe o quanto eu sofri por ter esse nome X, Y, ou melhor, X. E quanto eu fui, enfim, foi humilhada e tal, e tal, tal. E na história oral, essa questão da colaboração também, a gente fica muito entusiasmado, né? Eu estou fazendo essa live no carro justamente por causa da pandemia, então eu tive que trazer o computador para ficar com a minha mãe, eu não posso ter acesso a ela, estou aqui no carro, e na frente aqui, eu estou na frente de uma funilaria, do lado de uma igreja, que é no bairro onde praticamente eu nasci. E dá vontade, quando você vê esses caras trabalhando, dá vontade de você fazer a entrevista com eles. Você sabe que tem uma riqueza, uma memória, mas isso é na minha percepção. Agora, como eu vou chegar a eles? E como eles também vão encarar isso? No Núcleo de Memória e Acervo Histórico, a gente desenvolveu muito entrevistas sobre educadores e educandos da rede pública estadual, e passa muito por isso também. Quando a gente transcreve, ainda a gente não chegou no ponto da transcriação, que seria realmente o valor dentro dessa questão da colaboração. Que aí uma professora falou, olha, Diógenes, eu errei uma parte na entrevista, ela falou um nome que não deveria falar, conceitualmente, só que ela falou, eu queria que cortasse isso. Eu falei, professora, o que é isso? Isso todo mundo sabe que foi um erro e tal. E ela defendeu, ela falou, não, eu quero que tira, porque isso pode me manchar assim, o valor que eu dou às pessoas. Como que uma professora da disciplina tal erra isso, né? Enfim, todas essas historinhas que eu estou contando é para a questão do valor desse trabalho de
labor-ação. Quer dizer, não é um trabalho só do pesquisador, é um trabalho que tem a direção, mas que o próprio projeto, e isso que eu acho maravilhoso, né, porque com a live da Suzana e da Andréa da semana passada, né, trataram sobre isso, e é importante a gente pensar até nessa dimensão. E no caso de família, no caso meu, da minha mãe, passa também pelos meus familiares. Quer dizer, apesar de eu ter tido uma experiência X, os valores, né, talvez os meus familiares não tiveram essa experiência e valorizam outras questões. Isso tem que estar nesse jogo do diálogo, que aí o professor diz que é a questão da negociação, né? Olha, isso tem um valor, né? Como que a gente pode colocar? Não, enfim. E, nesse sentido, eu queria só salientar a Svetlana Alexievich em Vozes de Chernobyl e outras produções maravilhosas dela, é emocionante, né? Quer dizer, quando a gente lê aquilo, a gente fica emocionado, a gente sente na carne aquilo, né? Mas, de outro lado, a gente pode pensar o contrário. E como que as pessoas que são expostas são colocadas lá, será que elas querem mesmo serem expostas daquele jeito ou não? Enfim, eu agora vou passar a palavra para minha mãe. Minha mãe é Melpomene Pridslavandi, né? E ela é descendente de gregos. Ela nasceu aqui do Brasil e ela vai contar um pouquinho sobre a história dos avós dela e dos pais dela. E depois ela vai contar uma historinha que ela contava para mim quando criança. E essa historinha, que eu estou colocando em historinha, mas vai dar um pouco da dimensão da narrativa que eu quero abordar depois. Mamãe, a senhora pode falar, por favor? Obrigada. Boa tarde. Obrigada agradeço vocês me procurarem, me escolherem. Então, desculpa alguma falha. Em primeiro lugar, tenho 92 anos, vou fazer agora dia 1º de agosto, 92 anos. E a minha memória, às vezes, falha muito, às vezes não. Então, mas só que esse pedaço da família, eu gosto sempre de contar. Ele era pequeno, ele era o último que estava em casa, os outros estão na escola, e eu contava da história da nossa família, da Europa, não sei, e ele gostava, sempre ele foi atencioso, gostava. Em vez de falar outras coisas, a gente contava da vida, da família, que era assim, a vovó foi isso, aquele... E ele sempre gostava das historinhas que eu contava, historinhas eram da família mesmo, né? E agora ele quis fazer essa apresentação. Vamos ver se vai dar certo. Obrigada, estou muito feliz, agradeço de coração mesmo. Obrigada. Mãe, conta a questão da história dos meus bisavós, dos avós das senhoras e dos pais, da chácara, do barbeiro. É assim, meu avô chamava-se da minha mãe Pandeles, e a minha avó Helena. Eles tinham sítio, chácara, não sei, um lugar grande, que plantavam trigo, como chama, uvas, parreiras de uvas, muitas coisas, plantações que tinha. Eles cuidavam disso, meu avô tratava isso, ele com os empregados, né? E a família ficava no calor, ficava lá, e no frio vinham para a cidade, que eles tinham uma casa com 3 andares, era deles, mas eles alugavam, eles moravam, era deles. E o pessoal falava, nossa, ele alugava o 3º andar, o inquilino falava, nossa, está muito caro, o ano passa logo, eles pagavam por ano o aluguel. Minha mãe, quando soube que no Brasil é por mês, nós vamos ficar na rua, falou para o meu pai, vai, compra, mas não pode, a gente, por mês, se o ano passava logo, imagina por mês, como vamos pagar? Então, você compra uma casa, o que eu vou fazer? Porque ela tinha muitas pulseiras, ela ganhou, antigamente, no casamento, o pessoal não dava xícara, colher, pratos, dava ouro mesmo, né, pulseirinho. Então, minha mãe tinha muitos, já meu pai tinha dado para ela muitos,
porque ela gostava demais de pulseira. E lá na terra dela, onde ela estava, ela trabalhava junto com meu avô, ela fazia um pedaço da horta, sei lá o que é, ela falava, pai, esse pedaço que você ganhar o dinheiro desse, compra uma pulseira lá na cidade. Aí eu vou comprar. Todo ano falava, chegando na cidade ela esquecia. E foi sempre assim, nunca teve, meu avô nunca deu pulseira. Aí meu pai, quando eu ia casar, logo de primeira visita, ele já trouxe ouro, pulseiras muito bonitas. Meu pai gostava de coisas bonitas, né? Imagina se não era o que ela gostava. Então, e eles moravam assim. Agora, a parte do meu avô, do meu pai, esse eu já falei o nome, né? Aquele chamava-se o meu avô Miguel, minha avó Atina, mas ela faleceu, tinha 6 filhos, faleceu. Aí ele casou de novo com Catina. E ele ficou até vir no Brasil, veio com essa Catina. E ele era barbeiro, e tinha os filhos, os 3 filhos também eram barbeiros. Trabalhavam com ele, mas ele, como nas cidades assim pequenas, ele era o dentista da cidade, ele fazia as pomadas para cuidar das feridas das pessoas. Ele trabalhava essas coisas assim, mas ele disse que nunca deu a receita das pomadas. Agora aqueles falavam, ai, meu pai não deixou meu. Bom, aconteceu isso. Aí, que pedaço que eu quero falar, que eles estavam. Fala. Conta a história agora uma historinha do padeiro e rei. Aquela historinha. Não, deixa eu acabar de falar dos meus avós. Então, eles eram... Esses eram, ele era barbeiro, os filhos pequenos barbeiros, os que com ele estavam, né? 3 barbeiros. E o meu pai tinha uma loja de tecidos, ele tinha separado, ele vendia tecidos, aqueles tecidos bonitos. Aqui no Brasil, quando ele veio, nós íamos comprar roupa, ele ia junto para ver se o tecido é bom, porque ele conhecia tecidos. Mas os tecidos de lá, coisa maravilhosa, né? Da Europa. Bom, aí... o Diógenes quer que eu conte uma historinha que eu contava para ele, não sei se vocês vão gostar. Era do padeiro, né, Diógenes? Deixa eu lembrar. Era uma vez um rei, Um rei, ele ia acabar ele queria já acabar, ele já estava velho, tinha 2 filhos, e falou para os filhos, olha, nunca vocês vão ser rei, é uma responsabilidade muito difícil. Vocês vão sair agora, vão andar, vão arrumar outro serviço para vocês. E soltou os 2 filhos. Os 2 saíram, cada um foi para um lado. O primeiro, o menor, quando foi, viu uma cidade, já estavam fechando a cidade. O moço estava fechando as portas. E ele falou, por favor, deixa eu entrar. Não dá. Por favor, bom, ele deixou entrar na cidade. Tudo bem, esse moço foi legal. Aí ele foi andando, viu uma padaria. Não, agora fechou a padaria. E justo essa padaria era uma padaria que ninguém gostava de comprar pão lá naquela padaria, porque não gostavam dele. Eles compravam para dar para os cachorros o pão de lá que eles compravam. Aí esse daí, posso entrar? Ele deixou entrar. Entrar, foi embora. Ele, filho de rei, isso na historinha, ele fez tudo que tinha de farinha, fez pão lá, fez todinho. Quando de manhã o dono veio, você gastou tudo, eu ia fazer isso todos os outros meses. Mas aí ele pegou um violão, ele estava triste, pegou um violão e começou a cantar. Ele era bonito, filho de rei, bonito, e cantava bonito. O pessoal começou a vir, vendeu todo o pão que tinha naquele dia. O pessoal veio e via o moço bonito, via cantando, compraram tudo. Aí o patrão dele, nossa, que lindo, você começou a beijar ele, obrigado que você fez, olha, você vendeu tudo. Ótimo. Aí daqui a pouco ele andando, tinha uma esquina, morava também uma princesa, morava. Então ele começou a vender tecidos, não sei quem que deu os tecidos para ele, a minha mãe acho que sabe, já esqueci esse pedaço. Ele tinha tecidos, está vendendo, olha o tecido, olha o casimiro, roupas grossas, né? Então a moça, pai, ela viu esse moço, pai, vai lá embaixo, fala com esse moço. Mas por quê? Eu quero comprar. Aí o moço falou, o que você quer comprar? Quer comprar o tecido? Ele falou assim, eu quero comprar o tecido e o dono do tecido também, a moça.
Aí ele gostou da moça, casaram-se, a princesa e ele. Mas tinha um homem mau na cidade que queria casar com ela, um desses maus, queria a menina. Tudo. Então começou a ficar nervoso, pegou o moço que casou, pôs num barco e jogou no rio. Mas no rio, esse moço, os peixes de lá falaram assim: nossa, o pai desse moço sempre dava pão para nós, ele era muito bom, vamos cuidar dele, não vamos deixar ele afundar. Pegaram ele, levaram na outra margem e depois para outra cidade foi. Aí ele lá acordando, quer dizer, saindo do barco, começou a ver uma moça que já estava faz tempo, ficava numa casa, não abria a porta, sempre estava triste, e falou para a velha que ajudou ele, mandou ficar na casa dela, deu comida. Pô, você sabe fazer arroz doce? Sei. Então, faz um arroz doce para mim levar para essa moça. Então, quando ela fez o arroz doce, ele pôs a aliança. Acho que ele soube que a moça era essa namorada dele, antiga, que casou-se lá. Aí pôs a aliança no arroz doce, então deu para a moça, olha, come. Ela, não quero, não, come, em nome de fulano. Quando derrubou em nome de fulano, aí ela pegou, abriu a porta, começou a comer. Ai, tem uma coisa dura. Deve ser pedra, porque meus olhos, eu sou velha, não enxergo muito. Então ela foi ver, não, é uma aliança do meu marido. Ai, abriu a porta, ficou feliz. Foram lá e chamaram para essa cidade, trouxeram ela, eles ficaram contentes, estão andando. Aí tinha outra cidade, tinha outro rei, né? E esse rei estava mandando o pessoal, ele sonhava muito num sonho, ele pedia para ver o que o sonho está falando. Mas vinha muita gente, ninguém estava acertando o sonho dele. Então ele fala, vamos nós também, ele com a mulher dele, a gente também vai lá ver. Ele contou a história dele, aí esse moço começou a cantar, a história dele é nossa. Aí ele começou a cantar. Só que minha mãe cantava, a música era bonita. O meu nome, não, primeiro, o meu pai chamasse o nome e tal. Meu irmão chama-se, não sei o quê. O meu nome era Sadet, fica ouvindo, meu rei. Ele abre a cortina, você é meu irmão, eu estou procurando há tanto tempo, era o irmão dele. E ficaram felizes para sempre. Bom, aí ficaram felizes, mas aí ele falou assim, olha, ele tem muito dinheiro, então vai dar para aquele que abriu o portão para ele, falou, você vai ser o rei dessa cidade, você que vai abrir todos os portões dessa cidade, vai ser sua. Obrigado, você fez eu entrar. Aquele padeiro, você vai ser o rei dos padeiros, você vai cuidar das padarias. Aquele o que fez o peixe. Quer dizer que ele ajudou todos, deu casa, deu tudo de bom, cada um ficou com coisas boas e acabou essa história. Mas era muito bonito, que minha mãe cantava, com letras, com palavras, era muito gostoso. Desculpe de contar assim, bem resumido. Imagina, eu agradeço, a senhora contava e também cantava, viu, gente? E aí, por que eu quis pedir isso para minha mãe? Porque aí, todos nós que trabalhamos com história oral, as narrativas, a oralidade nos cativam muito, E eu me tornei cativo das narrativas a partir da minha mãe. Então, a gente não tinha muita coisa, a gente morava num bairro pobre, nós não tínhamos condições muito econômicas. E nas narrativas da minha mãe, elas nos alimentavam, né? E esse que é o valor da oralidade. É lógico que tem as memórias sofridas, que as pessoas também têm dificuldade em narrar elas, e tem as memórias que a pessoa consegue sublimar. Isso é um problema, isso é uma questão, né? E nesse sentido a gente tem que ter essa sensibilidade e essa atenção, ou melhor, procurar a sensibilidade e a atenção para os nossos colaboradores, né? E com isso, o meu ouvir rádio, eu ouvia rádio, e até hoje eu ouço rádio, isso também me trazia um pouco dessa
valor para ouvir as narrativas, as memórias, as oralidades. Eu me lembro que o primeiro livro que eu falei, a partir daí eu me tornei um leitor, não um maravilhoso leitor, né, mas um leitor mediano, foi o Diário de Anne Frank, né? Então, esses valores, para nós, que trabalhamos com oralidade, né, de onde a gente conseguiu, né, ver o valor das narrativas, da oralidade. Quando eu parava num ponto de ônibus, por exemplo, e via um velhinho e contava as coisas deles, que eu nem... Isso ia me cativando. Apesar de eu não ser um bom... A professora Zilda Yokoi, ela falava, um bom professor de história tem que saber narrar história, né? E, na verdade, eu me exercitei muito para isso, mas não naturalmente sou um bom narrador, mas é interessante a gente perceber, e esse valor como formação de humanidade, de ser humano, né? Os meus avós, eles eram de Adana. Adana, e essa a primeira parte da história da minha mãe, Adana é onde hoje é Turquia. Mas eles eram gregos, e aí tem muitos estudos que dizem que gregos otomanos, enfim, era o Império Otomano e da etnia grega. E eles tinham vinculação com a Igreja Ortodoxa. E em 1900, após a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, após a Primeira, houve o Império Otomano se desfez, mas houve a construção do Estado Nacional Turco. E, para isso, as forças internacionais entraram em acordo e estabeleceram, é uma questão para a gente estudar, estabeleceram uma troca de população entre gregos e turcos. Os armênios também estão colocados nessa situação. Então, imagina, no final do século XIX, começo do século XX, até 1923, havia perseguição para com os gregos, os cristãos na região da Turquia. E minha mãe conta um pouco dessa história, e é importante a gente observar essa história. Mamãe, conta aquela questão do seu avô e da sua avó. Então, estava uma época, os armênios foram... Está mudo deles. Não, está ouvindo, está ouvindo. Ele pega. Era assim... Vocês não estão ouvindo, Diógenes? Estamos ouvindo. Pode falar. Então, pode falar. Era assim, que pedaço que eu estava contando? Da perseguição aos armênios e do seu avô. Então, os armênios começaram a fazer crítica, falar para o governo, então o governo logo foi, porque eles iam tomar o lugar do governo, não sei o quê, então começaram a ir atrás dos armênios. E eles gritavam nas ruas, quem é grego põe uma bandeira vermelha na porta, porque eles entravam na casa dos turcos, faziam azar, né? Eles são danados, horríveis. E entravam na casa do turco e estragavam, coisa ruim. Aí minha mãe, eles fecharam a porta, estavam justo na cidade, e meu avô ainda na chácara, lá com os empregados. Aí minha mãe fecharam a porta, veio um pobre lá, tia, por favor, deixa eu entrar, ele era armênio, deixa eu entrar, ele foi machucado, se deixa lá fora, eles vão matar, porque matavam mesmo, era triste. Aí a minha avó deixou entrar, mas não fala muito, porque ela tinha um gênero, também estava em casa, e ele era alfaiate, mas desses alfaiates não é só terno, ele bordava aquelas bordadas, coisas muito bonitas ele fazia. Bom, ele fazia assim, mas ele era medroso, assim, caprichoso, ele não queria ir na rua fazer as bagunças. Então, aí minha avó pôs esse armênio, começou, falava lá em cima, ela fazia comida, descia, vou dar comida para o cachorro, ele deixava lá embaixo. Então, eles viam que ele está levando prato de comida lá embaixo, mas é para o cachorro, tudo bem. Aí, quando acabou a guerra, mais ou menos, já o tempo passou, esse senhor falou, já posso ir embora, já posso ir para casa. Aí vai levar, aí meu tio soube, a senhora pegou ele, mas eu vou saber, meu marido, onde está ele, que não enxerga muito, meu avô tinha caído, não enxergava muito, mas tinha os empregados, ele tinha muitos empregados, os empregados eram turcos mesmo. Sempre assim, né, os pobres, eles são os turcos que trabalham.
E meu avô meu avô era bonzinho, deixava eles dormir na sombra, e quando a hora de descanso, deixava dar água para eles, a água. Ele era bom, um bom patrão, né? E, então eles gostavam do meu pai, do meu avô. Aí, quando aconteceu isso, eles fizeram assim, um deles falou assim, você vai morar na minha casa, mas puseram aonde? No quarto das mulheres, porque assim os homens não vão entrar lá. Aqui mesmo, morou uma família em cima, eles fizeram uma festa e convidaram, eu não quis ir, mas a minha irmã dele, ela era proprietária, quis subir, aí eu subi também. Ainda nessa época, os homens todos numa sala, as mulheres em outra sala. E a gente achou gozada, ficamos um pouco só, tudo bem. Aí, então, esses daí puseram o meu avô, era tão respeitoso que deixaram, você fica no lado das mulheres, porque assim os homens não vão entrar. Os homens, se vê que tem um cristão, eles não acabam, você pegou um cristão, você pegou. Então, você fica aqui com as mulheres, tá tudo bem. Mas quando acabou a bagunça, eles já soltaram, e meu avô veio. Minha avó, quando vê ele vindo, olha, ela cuidou de um armênio, foi dando comida, e o pessoal cuidou do meu pai, do meu avô. Não é bonita essa história? É muito linda, e eu acho que é a questão quando a gente fala das disputas de poder, né, quando a gente coloca a população dentro. E, na verdade, a população, independente das crenças e da cultura, são seres humanos que estão lá vivendo, são vizinhos, são amigos, ou são, no caso, né, é o trabalhador de um ou de outro, ou que pediu ajuda, né? Então, isso bom, eu vejo como um valor disso. E é muito interessante, voltando para a questão da história oral, quando que eu fui conhecer, é importante, eu estou fazendo essa questão da minha pesquisa, da colaboração e da minha história de pesquisador para fazer uma ligação. Eu sempre gostei de jornalismo. Alô, Diógenes? Acho que deu uma falhada na conexão dele. Fabiola? Né? Já entrei. Agora voltou. Então, desculpe. Então, voltando... E aí, o que aconteceu? Eu só terminei em 1990 a minha graduação de História, mas só em 96, no segundo encontro sul-sudeste de História Oral, que eu fui conhecer a História Oral através das publicações do professor Sebe, né? Então, Cinderela Negra, o Quarto de Despejo eu não conhecia até então. E foi um marco para mim que eu fui levando até nas minhas aulas de ensino fundamental e médio, enfim. O manual de história oral, o professor, fui procurar o professor e o professor foi super generoso. Eu tinha uma vivência na graduação com os professores um pouco pesados. E eu fui apresentar um projeto manuscrito, e o professor, com maior respeito, ele viu, tal, e aí ele deu as orientações com maior respeito. Então, quando a gente fala que é muito grato a ele, as pessoas podem pensar, está jogando confete só para agradar, né? Mas é que toda essa generosidade, delicadeza, desculpe usar essa palavra, humanidade, né, do professor, e que a história oral pode passar para nós. Aí o professor me indicou o Dante, né, que aí eu fui tendo contato com Dante. Bom, essa questão de formação de história oral. E quando, no Brasil, eu pequeno, num bairro pobre, eu me sentia muito diferente dos meus colegas. Eu brancão, o meu tipo de cultura, né? E havia um pouco do sofrimento disso, né? É muito interessante. Sofrimento e riqueza, porque eu também aprendi, eu era e sou ainda uma pessoa sem muito jogo de corpo, os meus colegas todos com jogo de corpo no futebol e nas outras situações da vida, né? E eu gostaria agora, só para finalizar, porque a gente já até chega no horário, que a senhora contasse um pouco a questão da saída do vovô e da vovó
Ladeada, né? Como foi? É a última parte, viu, mano? Só para... Sim, sim. Bom, na escola, eu já falei, na escola que a minha mãe estudava, quando entrava um diretor, ele era turco, né? A professora falava, senta em cima da Bíblia, senta em cima. As meninas todas sentavam em cima da Bíblia para ele não ver que eles estão estudando Bíblia. Engraçado esse pedaço, porque eles iam, tinha a igreja, ao domingo eram os cristãos iam na igreja, e na sexta-feira os turcos iam. Quer dizer que eles sabiam que os festejavam a Páscoa, o Natal, tudo festejado bonito, com ovo de Páscoa, Natal, outras festas. Eles sabiam, mas não falavam. Mas quando o diretor entrava, eu não queria saber que eles estão estudando a Bíblia. E senta em cima do livro, senta do tal caderno, e ele não via. Então, assim, era meio... Eles deixavam e não deixavam também, era um pouco prisioneiro também, né? O que eu vou falar mais? Saída adiada, né, Marta? Saída de ar. Aí estavam essas guerras, assim, minha família do meu pai já quiseram logo ir embora, eles estavam bem de vida, né? E o quarto da minha mãe, tinha 1 ano só de casada, tinha lustre de cristal, casa bonita, salas, e fecharam tudo, vamos embora, depois vamos voltar. E a outra, minha avó, os jovens saíram, o casal novo, as minhas tias, 4 tias solteiras, fugiram para a Grécia, porque não era bom ficar solteira. As meninas, lá os turcos não era legal, né? Tinha que fugir. E ficaram só os mais velhos. E aí as novas foram para a Grécia. Depois de algum tempo, eles também se encontraram. Mas aí meu avô, esse que saiu primeiro, ficou 1 ano na Síria. Aí meu pai mandou estudar, meu tio era jovem, já estudava, e ele canta nas igrejas músicas, como chama, Diógenes? A música que canta... É o gregoriano, canto gregoriano, né? Em grego, né? Aí meu tio cantava, até hoje aqui no Brasil, ele quando veio cantava, os padres diziam que ele sabe cantar, o gregoriano, ele cantava bonito, tinha a voz muito bonita da igreja. Bom, e assim foi a nossa família, eles vieram, e minha mãe sempre chorando, pensando que os outros não vão vir, os outros eram mais pobres, como é que vão vir? Mas um tempo vieram, depois de não sei quantos anos, vieram também, moraram aqui. E meus pais foram recebidos pelos irmãos, tinha 2 no Brasil antes. Esses 2 irmãos arrumaram, porque vinha 8 pessoas, meu pai, minha mãe, minha irmã, já tinha nasceu minha irmã, já tinha 1 ano, já estava andando, e meus 3 tios. Quer dizer, 8 pessoas iam chegar da Europa. Aí eles arrumaram aqui uma casa, era a Palacete do Barão de Mauá, Palacete mesmo, lá na Brigadeiro Tobias. Hoje existe essa Brigadeiro Tobias. Mas eu lembro desse palacete, muito lindo, aquelas pias, aqueles lavatórios, muito bonito. Eles alugaram essa casa para eles virem. Aí tinha chácara com muitas frutas, que minha mãe não conhecia banana, ela comia como se fosse espiga, não sabia comer a banana. E a uva ela não gostava, porque aperta, sai, não é daquela uva, como hoje em dia tem a uva Itália, que a gente come gostoso. E de lá era gostosa as uvas, e daí do Brasil ela não gostava. E assim, ficaram aí, cada um começou a casar, aí meu pai alugou uma loja. Nossa, já meu pai saiu, foi morar na Rua São Caetano, numa loja. E a loja nasceu na Rua São Caetano, meu irmão também. Saímos desse palacete. Aí meu pai comprou essa casa, o terreno lá na Rua Antônio de Barros. Ele viu um terreno grande, comprou e começou a dar 5 metros para cada irmão. Era o dinheiro dele, a pulseira era da minha mãe, mas meu pai era assim, coitado dos meus irmãos, deu 5 metros para cada um. E o resto ficou para ele, 20 metros. E outro teve o último filho, e tinha um irmão que morou conosco, até ele casar. Meu pai era o menor irmão, ficou com a gente. Nasceu os 3 filhos, nós morando juntos. Aí, o que mais quero dizer? Viemos para o Brasil. Tá bom, mamãe. Tá bom. Muito obrigado, viu, mamãe? Muito obrigado pelo que a senhora preparou, mas o tempo é curto também, viu, mãe? É lógico, muito obrigado, viu? Imagina. Suzana, Fabiola, professor, muito obrigado, viu? Obrigado.
A gente é que agradece muito e pena, né, que a gente, enfim, não tem todo o tempo do mundo para ouvir todas as histórias. Não, e A também não se senhora encontrar, não dá a mão, que isso, coisa ruim. é muito ruim Não, mesmo, assim, de um longe, né? abraço, não dá um abraço, ai, 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 ai. que chato. Um A gente tem beijo. que abraçar assim, ó, mandar um abraço assim, só no vídeo. Isso, lindinha, isso, linda. É assim, hoje está assim. Obrigada, boa saúde para vocês todos, lindas. Para a Tchau, senhora tchau. também. Muito Obrigada, obrigada por compartilhar a sua história conosco, viu? A gente adorou. obrigada. As pessoas estão falando aqui, o pessoal fica comentando. Enquanto a senhora falou, tem um pessoal que está Ah, assistindo a gente que está comentando aqui do lado. E é. a gente falou que a sua história é linda, que a senhora é uma grande narradora, que dá Ah, vontade que de bom, estar ouvindo. Um monte de gente falando assim, que nossa, bom. que história! E se reconhecendo, falando que os pais também contavam histórias e a importância Sim, de sim. crescer com pais que contam as É, histórias. é que não existia televisão, né? Não tinha rádio, não tinha televisão, a gente tinha que contar histórias, né? Quando deu reunia à noite. Obrigado, lindinha, muito parabéns, obrigado, beijinho para todas. Um beijo grande. Obrigada. Diógenes, como que você quer fazer agora? A gente tem algumas perguntas aqui, coisas para você comentar, mas não sei se você quer fazer algum comentário antes ou Não, se não. eu mando as perguntas. Pode já, Então, pode, fica tranquila. Então, não sei também se o professor e a Fabiola querem fazer alguma questão. Vou colocar a primeira questão que apareceu aqui, que foi da Marta. A Marta, né, cumprimentou você, falou que estava com saudade, e daí perguntou um pouco sobre como que você acha, né, quais possibilidades aí de desenvolver trabalhos como esse de história familiar, com alunos nas escolas. Assim, acho que entendo que na educação básica, né, já que você também tem essa ligação com a educação. Olha, Marta, muito obrigado. Só para as pessoas terem assim um pouco do contexto, é que eu trabalho minha parte profissional na Secretaria da Educação e a gente procura estimular os professores a fazerem isso. Infelizmente, a gente tem quase nenhum retorno. Quase nenhum retorno. Eu procuro dar. Então, eu não sei, provavelmente, e eu acredito que tenha trabalhos de história oral nas escolas, né? Com suas limitações, enfim, limitações no sentido da proposta do NEO de história oral, né? Quando eu vou apresentar assim para grupos de professores, eles ouvem tal, mas o retorno deles é bom, mas é porque vocês têm tempo para fazer isso, né? Então, até agora, eu não consegui claramente encontrar um eco que a pessoa também ficasse meio apaixonada pelo processo de construção dessa história oral. Porque veja só a preparação do projeto, só a transcrição já daria muita coisa para ser feita, né? E lógico, minha ignorância, hein, pessoal, mas o trabalho com a escola tem que ser também com os alunos de ensino médio, ensino fundamental, tem que ser meio padronizados de acordo com as idades deles, né? Não dá para ser feito de uma entrevista enorme, enfim, tem que partir de projetos maiores dentro da escola. Eu vejo que nós tentamos estimular lá no Núcleo de Memória de História Oral, mesmo não só para produção na escola, produção na sala de aula, mas produção de um centro de memória da própria escola, né, que os professores façam, mas a gente sabe as condições dos professores também. E tem uma outra questão que eu queria abordar, que é a seguinte, os professores e alunos das escolas públicas, e eu estou falando dos professores de história, sempre buscam de uma
forma ou de outra, trabalhar com a questão da memória familiar, porque isso se torna um gancho para trabalhar com a questão da história como um todo, né? Agora, não necessariamente com a questão de história oral, trabalhar a memória familiar, mas não através da história oral. Enfim. Tem uma questão que eu acho que não é uma questão propriamente, né, mas é um comentário, né, da Angélica que vai nessa direção, né, a contação de histórias familiar, tradição oral, nos ajuda a encontrar nossa própria identidade familiar, faz parte, né, da constituição do sujeito, e nesse sentido, acho que a educação básica, as professoras, né, e professores da educação básica, às vezes trabalham com as questões de memória e de histórias comunitárias, mais nesse sentido da construção identitária, né, do que propriamente de fazer um registro ou um projeto, né, enfim, de história oral mais articulado, enfim, é um pouco isso que o Diógenes falou. Mas algumas escolas já vêm desenvolvendo projetos, inclusive de criação de acervos, né, e de enfim, pequenos bancos de história dentro das próprias escolas, né, ou fazendo memórias dos seus patronos, e isso tem sido um movimento interessante, mas como o Diógenes falou, sim, precisa de mais gente, muitas vezes, né, porque um professor sozinho também não consegue fazer uma coisa tão grande, né. A Angélica, eu agradeço a questão da Angélica. A Angélica também é uma pedagoga, trabalha em escolas, mas a questão da identidade que é a grande questão nesse sentido. Eu só gostaria de fazer uma observação que nós temos, isso vocês todos sabem, o próprio professor coloca, e que é um entrecruzamento. Nós não temos as habilidades, que eu diria, instrumentais de psicólogos. Então, nesse sentido, a história oral bate um pouco com isso e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sobretudo com crianças e adolescentes, lógico, com adultos também, mas crianças e adolescentes. E nesse trabalho do meu projeto com a história familiar, eu estou lendo um psicólogo que é Viktor Frankl. Ele foi prisioneiro de campo de concentração. E ele mostra que a questão da sobrevivência tem a ver com a questão do sentido de vida. É um psicólogo judeu, né? E ele trabalha essa questão a partir também a partir das vivências do campo de concentração dele, né? Isso para colocar um pouco do como que o ser humano, nós seres humanos, né? É interessante, como o caso da história da minha família, da família da minha mãe. Lógico, eles tinham condições, eles sobreviveram. Só o sobreviver, isso já foi demais. Mas eles sobreviveram também porque eles tinham algo a mais, né? Chegaram aqui numa terra estranha. Eu estou falando aqui do caso da minha família, mas poderíamos falar em outras situações de ancestralidades. Porque esses seres humanos, além de lutarem e tal, porque muitos foram mortos, né? E não estou colocando culpa aqui, mas estou dizendo essas situações todas, né? Só esse comentário. Eu acho que a Fabiola quer fazer uma pergunta, mas eu queria só fazer um comentário de que tem muitas pessoas da família de vocês fazendo muitos elogios à dona Melpo, né? Que já está, assim, íntima minha, já estou chamando pelo apelido, né? E, assim, sobrinhos, irmão, enfim, uma série de pessoas falando, aliados. Parabéns para a senhora pela história. Fabiola, não sei se você quer fazer uma questão. Oi, boa tarde aos dois queridos. Que prazer ouvi-la, que prazer ouvir você, Diógenes. Eu tentei fazer uns registros aqui para compensar que você hoje está desse lado de cá, e aí a gente fica sem o registro das nossas lives. Então eu fiz uns 2, não sei se está tão competente quanto os seus, mas eu espero que sim, que você goste. Dona Mel, um prazer enorme ouvi-la.
A gente que trabalha com histórias de vida, com história oral, fica louca para encontrar, né, narradores assim, né, que contem as suas histórias, que falem sobre suas vidas e contem histórias dentro de histórias, que eu acho que é isso que você faz, né, que a senhora fez aqui, contou histórias dentro de histórias. E fez uma coisa que o SEB lembra muito para a gente, que é contar a historinha, ou seja, a gente ser capaz de contar a historinha, de ouvir as histórias, né, detalhes, né, enredo, música, tudo isso junto fazem da senhora uma narradora plena para mim, né? Eu estou muito feliz de ouvi-la, muito emocionada, de verdade. Cheguei até em alguns momentos a chorar, porque me remeteu a tantas coisas da minha avó, a minha própria família, como todo um monte de gente aqui no chat falando que tinham avós e familiares que contavam as histórias, e faz muita diferença mesmo viver numa família, crescer numa família em que as pessoas contam as histórias sobre a família, sobre si, sobre os seus antepassados, sobre seus familiares, isso é muito importante, né? Contar histórias é muito importante. Eu estou muito, muito feliz, muito emocionada, e eu queria, além de agradecer imensamente, né, de ter ouvido vocês e o Diógenes ter trazido esse assunto tão importante, né, para a história oral, que é a colaboração, né, e trazer dessa maneira tão generosa para a gente, né, que é trazendo a sua colaboradora, sua mãe, para a gente ouvir também, ou seja, fazendo com que a gente pudesse, de alguma maneira, vivenciar a experiência, né, a emoção que você vivenciou ouvindo essa história, não é, pessoal, e compartilhando com a gente esse momento. Isso é muito... Estou muito grata por isso, muito obrigada. E aí, falando de colaboração, né, e fazer história oral de família, eu queria saber do Diógenes, assim, como que é, Diógenes, fazer história oral com a sua família, ou seja, ouvir a sua mãe, ouvir as pessoas, não é, de perto de você, ouvir a sua própria história, não é, quem você é, como que você se constituiu a partir dessas pessoas, como que foi para você esses momentos, assim, como que você lidou com isso, não é, porque você está fazendo uma coisa que é ao mesmo tempo acadêmico, sentimental, subjetivo, né, traz uma série de emoções, não é? E ao mesmo tempo você tem procedimentos, não é, que vão te guiando, e os limites disso, não é? Não como algo que não pode ser feito, que não deve ser feito, nunca, jamais, fora de cogitação isso, mas para a gente saber como foi para você mesmo, a sua experiência, porque afinal de contas, história oral também é sobre experiência, né? Memória e experiência. E em colaboração eu quero saber da sua, como que foi isso? Muito obrigado, viu, Fabiola, também pela essa sua sensibilidade também. Eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, histórias boas e de ancestralidades, de uma forma ou de outra, não quero ser determinista, mas todos nós, todo ser humano pode ter passado e pode ter elas. Muitas vezes, o que nos leva para outro lado de não valorizar essas histórias familiares e tudo mais, são os traumas, são as dores, enfim. Eu quero lembrar que eu tenho uma prima, filha da minha prima, que ela, alguns dias atrás, no Facebook, sem saber que eu ia falar sobre isso, ela postou uma mensagem com fotos que ela estava falando sobre os sabores, sobre os gostos, sobre os cheiros, e remetendo para a memória familiar dela, com os alimentos, enfim. Aí, a Letícia, que está no nosso grupo do WhatsApp, ela conta a história dela. A história é uma história maravilhosa no sentido que nossa, quando a gente encontra essa história, a gente vê vida, entendeu? Apesar das durezas, das dores, enfim.
Então, quer dizer, isso não é só esse valor. O que eu acho que é interessante a gente colocar é que o Núcleo de Estudos de História Oral apresenta, a partir do professor Sebe, apresenta uma possibilidade dessa construção poética. Não que outros não façam isso, tá? Mas nos procedimentos possibilita isso, né? Então, já um pouco mais ligado à questão acadêmica, possibilita isso. E, nesse sentido, eu sempre tive, por isso que eu fui contando a história, eu sempre tive uma vinculação muito grande com essa questão da narração da minha mãe, né? Isso foi... E quando eu fui fazer história, depois que eu descobri que eu fui fazer história, muito tempo depois, na verdade, baseado nesse valor que a minha família dava para a questão da memória. Eu coloco até uma questão que é sobrevivência pela memória, né? Então, isso não era estranho. O que era estranho para mim... Tem duas coisas que eu quero colocar que é importante nesse sentido. Para nós não sabíamos... Minha mãe falava, nós somos gregos, minha avó, tal, meus tios, tal. Mas era um grego tão diferente, porque eles não eram do Estado Nacional grego, lá no mapinha que a gente vê. Hoje era a Turquia. E também eles traziam muitas palavras, e até falavam mais o turco, não esse turco atual, mas o turco do Império Otomano, que só agora eu descobri isso. Então, para nós era... E na universidade, pelas minhas lacunas de formação, eu sofri muito na formação, né? Eu não tinha leitura até hoje, tenho dificuldade das leituras, enfim. Isso fez com que eu não pudesse, eu não abri esse desejo meu, eu tinha esse desejo não racional, mas eu me lembro que quando eu fiz Grécia, eu fui procurar fontes sobre Diógenes, né? Aí os professores de Grécia, na altura, não... Né? E aí, nas outras disciplinas, eu fui me sentindo meio acuado, pela minha formação, pela minha falta de formação, não culpando professores e tudo mais. E fui deixando isso meio de lado. E eu fui descobrir há pouco tempo essa questão da transferência de população. Só para contextualizar, no final da Primeira Guerra Mundial, a Grécia tenta dominar regiões da Turquia e consegue, mas as forças depois sofre um contra-ataque turco também. Só que as forças da Primeira Guerra, as vencedoras da Primeira Guerra Mundial, achavam que era importante criar o Estado Nacional Turco, tinham esse interesse. E em 1923, um ano antes, meus avós saíram de Adana. Mas em 1923 foi assinado um acordo entre Turquia e Grécia da transferência de população. Isso é, os gregos cristãos, na verdade, na Turquia, poderiam ir para a Grécia, e os muçulmanos, que eram uma pequena parte na Grécia, poderiam ir para a Turquia. Isso, para mim, foi uma descoberta. Isso é uma questão que eu queria colocar no contexto histórico, porque aí eu entendi essa questão da etnia grega lá otomana. E uma outra questão é o relacionamento com os colaboradores, Fabiola. É sempre uma riqueza você... Trabalhar com história oral é fascinante, todos nós trabalhamos, tá? Não quero... Mas tem uma certa responsabilidade nisso muito grande, né? Porque... E aí, não só por ser minha família ou não, mas eu não sou... minha mãe, eu amo minha mãe. Minha mãe é uma santa, né? Para mim. Mas não é por isso que eu não questiono a questão das bem entre aspas, tá, gente? Vocês entendem? A questão das verdades históricas, né? E aí
tem uma outra questão que eu coloco aqui, que isso é, que na verdade, e isso eu gostaria de colocar para todos, que essa questão da colaboração em história familiar envolve sim a família. Envolve a família, né? Nós temos trabalhos, e aí seria interessante ouvir a Vanessa Rojas, né? A própria Márcia, a Márcia da ancestralidade dela, né? O trabalho dela é maravilhoso, das duas é maravilhoso, né? E outros tantos, né? Que a Samira, enfim, todos nós, muitos colegas que fizeram das suas ancestralidades. Mas essa é a questão dessa questão da relação com o colaborador, mesmo na história familiar, tem que ser tão ou até mais respeitosa, porque normalmente você acha que é de casa, então você é tudo bem, mas não, peraí. E não é bem assim, porque até os familiares viveram essas situações de maneiras diferentes, né? Não sei se consegui ser claro, Fabiola. Obrigada, Diógenes. Super. Tem muitas pessoas, só para complementar isso que você falou, né, que é um trabalho de toda a família e tal, e parece que toda a família está aqui, né, também no chat, comentando essas histórias e engajamento de um projeto. E eu queria também chamar o professor Sebe para a gente ouvir um pouco. Sebe? Olá. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a dona Mel. Essa é uma alegria, um alento enorme para a gente ouvir relatos familiares assim tão bonitos e tão cheios de positividade, não é? Eu acho que história cura, não é? E a gente se cura um pouco com esses remédios, assim, que, de certa forma, se aproximam da gente, não é? E queria também contar uma historinha, já que, como a Fabiola falou, eu estou valorizando muito os fatos, não é? As tramas. E uma das tramas, talvez, de mais interesse que eu tenho é o meu compromisso com Diógenes, né? O Diógenes apareceu no grupo, assim, espontaneamente, a convite de alguém, foi se integrando, nunca mais saiu, e eu marquei com Diógenes o compromisso de que eu o aceitaria como orientando em algum ponto. E o tempo foi passando, eu me aposentei e saí do quadro, né, da orientação do Departamento de História e fiquei com aquele pecado guardado, né? Mas eu tenho um compromisso com o Diógenes, e ele sabe disso. Eu voltei à pós-graduação porque eu tinha esse compromisso com ele que eu não quero deixar de honrar, não é? Mas eu acho que o tempo é uma coisa tão misteriosa, não é? Que esse lapso entre a proposta inicial do Diógenes até ele chegar nesta condição atual de fazer história da própria família, foi uma bênção, não é? Quer dizer, purificou a minha culpa, porque a gente chegou num tema realmente importante e parecido com o próprio Diógenes, que é essa pessoa tão afetiva, tão emocional, emocionante, e hoje a gente tem já um projeto constituído, né, que assim, leva a gente a pensar algumas questões, né? Quer dizer, a duplicação do conceito
de memória afetiva, né? No caso, é memória afetiva não apenas comunitariamente, mas é memória afetiva num círculo mais fechadinho, familiar, então duplica essa dimensão. Outro elemento que me chama bastante atenção é a noção de memória-trabalho, né? Quer dizer, o trabalho de memória não é alguma coisa que assim saia sem um leito que conduza esse rio. Há um encaminhamento assim dentro de uma escavação do afeto. Eu acho que essa ligação entre o afeto e o trabalho de memória é alguma coisa também que a gente vai pensar bastante. Eu fiz várias anotações, mas eu estava esperando exatamente essa oportunidade. Eu marquei com o Diógenes uma conversa, mas eu queria passar isso, não é? E eu devo dizer que eu vou refazer tudo que eu tinha planejado, porque mudou ver a sua mãe, a delícia das histórias e a insistência dela, eu quero falar isto, eu quero contar aquilo. Isso, assim, vai requerer que a gente converta o seu trabalho numa grande história do projeto, né? Mas, tecnicamente, a gente conversa depois. Eu agradeço mais uma vez. Eu vou ter que sair daqui a pouco para entrar na minha quarta live de hoje, mas eu quero só agradecer. Todo agradecimento por vocês todos existirem. Diógenes. Nós que agradecemos, viu, professor? A gente agradece muito e não se sinta... O senhor não é devedor a mim por nada, mas é necessário, não só para mim, como para o Núcleo de Estudo de História Oral. Nisso, eu queria fazer uma declaração, que a gente tem que ter noção que o Núcleo de Estudo de História Oral... Por que eu me cheguei? Eu tinha ali leitura do professor Sebe, tudo, dos textos, mas em 2008 eu fui fazer, todo ano tem o encontro anual do NEL, e em 2008, no meu trabalho, eu fiquei o responsável pelo programa de História Oral, que já existia desde 2001. Em 2008, eu, junto com uma colega. E eu fui apresentar um trabalho no NEL para poder me ouvir também, né, do NEL. Aí apresentei. Em 2009, fui eu e minha colega Sueli, e nós fomos apresentar, e a Sueli falou, vamos conversar com a Suzana, vamos lá. E a Suzana que convidou a gente para participar das reuniões, e a gente participava das reuniões do NEL no sentido de aquilo contribuía para nós, como núcleo de memória de história oral, né? A gente aprendia, dialogava, e também dialogava apresentava o nosso trabalho, né, para a academia avaliar também, falar, olha, isso é porcaria ou não, estão por aí, né? Então, a importância do núcleo de história oral, a gente tem que estar, sem desfazer dos outros núcleos e outros, mas que é um núcleo ligado à Universidade de São Paulo, que surgiu na Universidade de São Paulo, que é importante para diálogo com outras instituições sobre história oral, né? Desculpe, eu só quis marcar isso. E o senhor não é devedor, nós que somos devedores, o senhor é muito necessário. Não estou jogando confete, mas os colegas todos sabem dessa necessidade, né? Muito obrigado. Bom, Diógenes, eu acho que todos os comentários aqui, eu queria muito que você visse depois os comentários, porque são todos muito carinhosos, e se tiver oportunidade, os leia para sua mãe, porque tenho certeza que ela ficará muito feliz. Bom, eu também fico muito feliz aqui de ouvi-lo mais uma vez sobre esse tema que é tão caro para as nossas discussões, mas que você sempre levou tão a sério, né? E tão a fundo. Eu acho que já há algum tempo, todos os nossos encontros anuais, você tem trazido colaboradores, né? Colaboradoras, normalmente, né?
mas sistematicamente tem nos colocado em contato com esse narrador, né, diferentes narradores de diferentes projetos que você já desenvolveu, e Cortou, Suzana. Fazendo, refletir teoricamente, mas também praticamente, né, na frente dessas pessoas, sobre esse relacionamento, né, sobre essa relação. Então, eu fico grata de você ser tão teimoso, né, na sua atitude em relação à colaboração, né, porque nos faz pensar para além de uma coisa distante, né, para além de uma coisa assim, é um valor entre tantos outros, né, você faz com que esses colaboradores nos falem, assim como a sua mãe hoje, né, mas também nos calem, né, no sentido de quando a gente coloca uma pergunta, ela fala só um segundinho, que eu tenho uma outra história aqui antes para contar, né, e é muito bonito ouvir a sua mãe falando isso, né, e é muito bonito quando a gente encontra narradores que nos colocam no nosso lugar também, no sentido de dar o limite, né, para essa relação que parece que só quem produz conhecimento ou só quem sabe é quem está na academia, né? Então, é muito bonito ver isso nessa live, nas suas sempre colocações com o Nel, e eu queria muito agradecer também a sua generosidade, né, em trazer sistematicamente, abrir mão, digamos, do seu espaço, né, para compartilhar com esses narradores, e uma certa poesia que vem junto, né, nas histórias, quando contadas por eles, né, muitas vezes a gente fica como ventrílocos dessas histórias, né, e você não deixa a gente esquecer que a gente não pode ser só isso, né? Eu agradeço imensamente, né, por todo esse trabalho, né? E quando você fala da colaboração, desse trabalho de ação conjunta, né, que acho que a gente conseguiu fazer entre pesquisadores, acho que a gente faz nas nossas pesquisas com os nossos entrevistados, narradores, mas você a todo tempo nos lembra que a gente tem que evidenciar, mostrar, né? Eu agradeço muito, né? E daí, provocada pela fala do professor, dessa memória. Eu fiquei pensando. Tá cortando muito, cortou bastante, acho que uma boa parte. Provocadas pela. E aí cortou. Pela fala do professor, essa produção de uma memória afetiva, ela é ação, né? Você produz memória afetiva quando faz história da família, mas também é produzido, né, afetivamente, né? E hoje a gente teve a oportunidade de nos afetar e transformar em relações afetivas essa narrativa com a sua mãe, né? Então eu queria agradecer muito. Queria ver se você quer fazer um fecho e a gente já caminhar para o encerramento. Eu quero fazer um fecho, sim, Suzana, agradecer muito você, a Fabíola, a professora e todo o pessoal do NEL, agradecer sobretudo minha mãe, né, que é a colaboradora dela, mas que foi a minha primeira da vida, né, e aí, lembrando o seguinte, Suzana, que na verdade, essa questão eu não instigo vocês que me instigam, na verdade, eu aprendi isso com o NEL, Núcleo de Estudos de História Oral, essa questão da colaboração e do não dar voz, porque já tem voz, né? Todos os nossos colaboradores já têm voz, né? Na verdade, é aquilo que você falou, então eu agradeço profundamente e que essa construção de conhecimento, eu me lembro, eu queria só fazer uma homenagem à professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, né, que faleceu no final de 2018, que o professor usa como, que ela fala da oralidade, eu não vou conseguir reproduzir, mas ela fala que a oralidade é a mais antiga forma de construção de conhecimento, mais ou menos isso, né? Então, eu acho que então, eu quero agradecer muito ao Núcleo de Estudos de História Oral, e sem desfazer dos outros
trabalhos de história oral, não, pelo contrário, eu falei aqui da Svetlana, né, que nem... Então, mas esses procedimentos do Núcleo de Estudos de História Oral nos garantem. Quando eu fui recebido pelo SEB, é isso que eu queria falar, nos garantem uma questão ética, e é isso, ética poética. Muito obrigada. Vou ler o último comentário aqui, que é do Marcel, e eu acho que é um bom ponto final para a nossa conversa. O Marcel vai colocar que o trabalho do Diógenes é muito maior que uma pesquisa científica, para além de ter levado a história oral à Secretaria de Educação, ele levou isso para a sua própria família, em busca de suas origens. Parabéns. Parabéns, Diógenes, muito obrigada pela parceria, muito obrigada, dona Melpo, pela tarde conosco, e sigamos em frente. Até amanhã. Amanhã a gente tem uma outra live. Tchau.